A paz do Senhor, irmãos, damos início hoje a mais um estudo da Palavra de Deus e hoje vamos falar sobre adultério, prostituição espiritual. Em Mateus 5:28, Jesus disse que aquele que olha com intenção impura no coração, com desejos impuros, ele já adulterou. E isso chama-se adultério do coração. Pensar em fazer sexo com alguém, desejar, imaginar, se masturbar pensando em alguém, mesmo que o cônjuge não saiba, é adultério. Mesmo que ninguém não saiba, é adultério. A intenção do coração, para Deus já é adultério. Então, muita gente, uma vez um pastor que me foge o nome agora, perguntaram para ele, masturbação é pecado? E ele falou, não, desde que alguém se masturbe pensando num pé de couve. Porque ninguém que se masturba está pensando num pé de couve. Ele vai estar pensando numa pessoa, se imaginando com uma pessoa, e isso para Deus já é adultério, um adultério no coração. O adultério da carne nós já sabemos. Geralmente o adultério do coração leva ao adultério da carne. Porque você deseja, você pensa, você imagina, você se apaixona, você sonha e depois acaba cometendo o adultério da carne, que é se deitar e ter sexo com alguém que não seja o seu marido, que não seja o seu cônjuge, que não seja a sua esposa. E isso é o adultério da carne. E geralmente ele é levado. Ninguém olha assim, olha, gostou, vai para a cama. Não. Ele pensa, ele sonha, ele se masturba para poder chegar lá. Daí Jesus dizer, quem olha com intenção impura já adulterou no coração. O adultério na carne é um puro. Mas assim, a nossa intenção é falar sobre adultério espiritual. Tiago 4,4 fala adúlteros ou infiéis em outra tradução. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? 1 João 2, do 15 ao 17. Ele fala, não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que é adulterar ou prostituir espiritualmente? É adulterar e prostituir contra Deus. Isso é o mais sério, viu, irmãos? Isso é o mais difícil. Por exemplo, amar outros deuses. Amar ídolos. Amar pessoas famosas. Pastores de renome. Mais do que a Deus, não. Pastor de renome, ele pode ser famoso. Ele pode ser, de uma sabedoria extrema. Você ama tanto a Deus, que o que ele falar, você vai verificar na palavra se é verdade. E se for verdade, você vai obedecer. Se não for verdade, você não vai obedecer. Porque você obedece a um Deus. Muitos se prostituem com o Papa. O Papa assume o lugar de Deus e as pessoas vão e beijam e se dobram e fazem tudo esquecendo que ele é um homem a serviço de Deus.
esquecendo que ele não é um Deus. Isso é prostituição e adultério. Amar pessoas, que nós já falamos, mais do que a Deus. Não é eu deixo de ir na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, porque hoje tem um futebol importante. Você colocou o futebol no lugar de Deus ou não? Claro! Eu não vou orar, eu não vou reunir com meus irmãos, porque hoje é o último capítulo da novela. Botou a novela no lugar de Deus ou não? Botou. Prostituição, adultério. Adulterou contra Deus. Era Deus o primeiro lugar, eu deixei Deus para lá e empurrei. Casa. Quantas pessoas não podem ir na igreja porque tem que limpar a casa, tem que cuidar da casa, ela tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Ela vai fazer na hora de ir para a igreja. Ela consegue fazer janta 4 horas, ela consegue fazer janta 8 horas, a hora que voltar, mas ela vai fazer janta na hora de 6 horas, na hora da igreja. Não adianta se iludir, irmão. Você não está querendo ir para a igreja, não está querendo compromisso com Deus, está jogando a culpa na casa, está jogando a culpa no marido, está jogando a culpa na família, quando não é verdade. Você está trocando Deus por essas coisas. Isso é adultério. Isso é prostituição espiritual. Tudo. Dinheiro. Quantas pessoas não vão na igreja porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, O dinheiro é importante, não é tudo. Deus supre a sua necessidade. Deus não te deixa na mão. Mas muitas pessoas não podem ir porque eles estão ganhando dinheiro. Então não dá para ir louvar a Deus. Não dá para orar. Eu não tenho tempo. Isso é adultério. Isso é prostituição. Contra Deus. Você está amando, você está confiando mais em pessoas, dinheiro, casa, família, mais do que a Deus. Pensa bem, quando você for falar mal de um católico. Eu não amo católico, porque o católico é idólatra. Você idolatra a tua casa, idolatra teu marido, idolatra teus ídolos, idolatra tudo mais do que Deus. Vai falar do outro? Aquele ditado, macaco vai sentar no rabo dele para olhar o rabo do vizinho. Olha o céu. Olha as coisas que você está fazendo, que você está colocando acima de Deus. Que você está deixando de dar honra a Deus para dar honra a essas pessoas. A essas coisas. Na verdade, você vai estar abandonando o Senhor. Então Deus, Ele é teu Senhor. Ixi, e você fala isso de boca cheia. Deus é teu Deus e teu Senhor, e você é crente e tal. Se você ama teu marido, ou ama tua esposa, mas está de olho na vizinha, irmão, você está traindo a tua esposa. Se você, meu irmão, ama Deus, tem Deus no coração, é crente, sim, Senhor, de tal igreja, de tal carteirinha e tudo, mas você está deixando Deus porque ama mais pessoas, porque ama mais programações de televisão, porque ama mais o teu serviço, ama mais a tua casa, você está traindo Deus. Porque Ele é teu Senhor.
Ele fala na palavra de Deus que nós somos a noiva dele. Nós somos escolhidas. E todas as vezes que nós trocamos Deus por outras coisas, nós estamos prostituindo e adulterando. A palavra é dura, mas é uma palavra boa para nós refletirmos. Porque geralmente a gente esquece de olhar para nós mesmos. A gente esquece de olhar para o nosso coração, os desejos da nossa carne. E quando eu falar, hoje eu não vou ler a palavra porque eu tenho isso, olha que tem uma coisa colocada no lugar de Deus. Eu não vou na igreja porque eu tenho esse compromisso, tem alguma coisa colocada no lugar de Deus. Então, pensa nisso. Pensa que isso Deus considera como adultério e prostituição. Em Apocalipse fala que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Vamos pensar nisso? Vamos meditar, não vamos ficar olhando para o crente lá e falar aquele não é crente, aquele... Não, vamos olhar para nós mesmos. E vamos ver naquilo que nós estamos prostituindo, naquilo que nós estamos adulterando. E vamos chegar em Deus e falar, Pai, eu estou assim, estou amando isso, me perdoa, me ajuda. E Ele com certeza vai te receber de braços abertos, porque o Deus que nós servimos é Deus fiel, é Deus amoroso, é Deus perdoador. E Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor. Bendito seja o nome do Senhor.